se você pensa que uma coisa é de um jeito e eu penso que é de outro jeito, você fica com a sua verdade ou com a minha verdade e assim vai. Então a gente tem vários movimentos ao... Se poupar é se perder. que o ser humano traça com a realidade, ou estabelece com a realidade. Então, ao longo da história, a gente teve alguns momentos que foram marcantes e que foram modificando a relação que o homem tinha com a realidade. O homem antigo, ele tinha uma relação da seguinte maneira com a realidade, né? Ele olhava para si nesse movimento de humildade que a gente acabou de falar agora. Ele pensava assim, olha, eu sou meio instável, eu tenho umas emoções aqui dentro de mim que às vezes estão bem, às vezes estão mal. E, olha, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar no que está dentro de mim para me orientar na vida. Então eu preciso olhar para a realidade e tentar identificar na realidade elementos estáveis e permanentes que já foram testados ao longo do tempo pelos maiores homens e mulheres que já existiram. E foi constatado, a gente percebeu que esses elementos são estáveis, eles não mudam. E se eu me orientar por esses elementos, eu vou conseguir tomar as melhores decisões. E isso vai me acalmar, porque existe um norte, existe um sul. Se eu quero ir para norte, basta eu olhar, né, ali para o Cruzeiro do Sul e para outra direção, eu estarei indo para o norte. Eu estou calmo. Por que eu estou calmo? Porque eu sei que o norte é para lá e eu quero ir para o norte, então basta que eu vá para lá. Entende isso? Então o homem antigo ele tinha essa visão. Depois disso, né, começaram a surgir alguns movimentos filosóficos, né, que foram minando essa relação do homem com a realidade. Então a gente poderia citar aqui o nominalismo, por exemplo, quem quiser estudar depois, né, que foi uma dessas linhas que romperam com a metafísica, né? Basicamente o nominalismo, assim, ele diz que não existe nenhum imperativo. Não existe nenhum imperativo na realidade, certo? Então, por exemplo, se eu olho para essa caneca aqui, por exemplo, né, essa caneca tem matéria, forma e ser. O ser dessa caneca, né, é um modo próprio de existir dela. De tal modo que eu olho para essa caneca e eu identifico que ela é uma caneca, tá? Mesmo se eu tiver outra caneca com estilo, por exemplo, olha, essa aqui tem um estilo diferente. Ah, legal isso aqui, ó. Um passarinho. Agora que eu vi. Ela tem um passarinho aqui, mas se fosse outra caneca de outro estilo, eu olharia para ela e eu conseguiria ver que há nela elementos que me dizem que ela é uma caneca. Ela tem uma essência, ela tem um ser de caneca, e assim são todas as coisas, entende? Todos os entes, tudo aquilo que tem matéria, forma e ser. Então o ser é a essência, é um modo de ser próprio de alguma coisa, é uma essência. O realismo dizia que isso existe, isso é real, isso está na realidade, tá? E cabe ao meu intelecto, o intelecto humano, captar isso, certo? Só que aí veio a galera do nominalismo e falou assim, olha, não existe isso não. Na verdade, eu é que estou querendo chamar de caneca. Eu estou dando nome de caneca. Mas não há nada nisso daqui que seja uma caneca mesmo. Ocorre que eu é que estou querendo chamar, entendeu? Eu é que estou querendo chamar isso de caneca. E assim é para todas as coisas. Aí depois disso, a gente tem vários outros momentos que só reforçaram isso, né? Kant, por exemplo, dizia que a gente não tem como conhecer as coisas em si, né? Então eu não tenho como acessar a realidade mesmo das coisas. A gente tem Descartes que fala que é penso, logo existo. Então o fundamento da realidade se radica na capacidade que cada pessoa tem de pensar. Então, a realidade ela é estruturada pelo fato de eu pensar e de cada um de vocês pensarem, né? Daí, você cai no relativismo, né? Porque se você pensa que uma coisa é de um jeito e eu penso que é de outro jeito, você fica com a sua verdade ou com a minha verdade e assim vai, né? Então, a gente tem vários movimentos ao longo da história que foram rompendo ou que foram modificando, foram fazendo um giro na relação do ser humano com a realidade. E aí, qual que é o problema, Saulo? O que isso tem a ver? Você está falando de filosofia, você foi lá da época medieval até agora, falando de movimentos históricos, né?
Para falar de ansiedade, meu amigo e minha amiga, qual que é o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é a pessoa começa a imaginar que algo de ruim vai acontecer. Ela começa a pensar que está vindo uma ameaça do futuro e ela não tem nenhuma crítica a respeito desse pensamento. Porque ela imediatamente adere àquele pensamento como se ele fosse real, como se ele fosse verdade, como se ele fosse a essência da realidade.